Olá, amigos do Cartaz da Cidade, tudo bem? Eu tenho 3 recadinhos para dar para vocês agora. Primeiro, daqui a pouco estaremos colocando mais um programa no ar e você vai estar tendo a oportunidade de acompanhar essa exibição aqui no nosso canal. Segundo recadinho, clica no inscrever-se e clica no sininho, porque quando você se inscreve no canal e clica no sininho, você recebe as notificações dos lançamentos dos nossos programas, valorizando ainda mais toda a programação do Vale do São Francisco para o mundo e trazendo para você também as informações do mundo para o Vale do São Francisco. E o terceiro recadinho também muito importante é que a gente tem que valorizar os anunciantes dos programas do Cartaz da Cidade. Sem eles, nós não teríamos condições de estar juntando as informações necessárias para levar até vocês. Então, todas as propagandas que nós colocamos aqui antes dos nossos programas, durante e depois dos programas, são para valorizar a esse grupo de empreendedores, a esse grupo de pessoas que realmente valorizam o que é aqui da região. É por isso que todos os anunciantes são anunciantes locais. Nós não temos propagandas de outros ambientes que não seja aqui do Vale do São Francisco, até para poder mostrar ao mundo que esses empresários confiam e acreditam realmente no trabalho do Cartaz da Cidade. Por isso, nós somos muito gratos a todos eles. Então, a partir de agora, fique ligado, porque estaremos exibindo mais um dos programas do Cartaz da Cidade. Forte abraço. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão, atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote, e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria, a melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vai viajar? Pense em segurança, sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Olá, amigos do Cartaz da Cidade, olá, amigos do Em Cartaz. Estamos aqui mais uma vez para trazer assuntos polêmicos do Vale do São Francisco para o mundo e do mundo para o Vale do São Francisco, hoje com a grata satisfação de receber o nosso amigo Walter Mário Pimentel, jornalista, radialista, uma personalidade pública aqui da cidade de Juazeiro, influenciador das opiniões das pessoas aqui do Vale do São Francisco. E hoje nós vamos trazer situações aqui inéditas e inusitadas sobre a situação política do município de Juazeiro, que envolve a Câmara, que envolve a Prefeitura e que tem relevância para o Vale. Vamos falar também sobre a vacinação para adolescentes no município, para a gente saber se estamos seguindo ou não as orientações da OMS. Educação influenciada pela geração Paulo Freire, que é um tema de muita repercussão na atualidade por conta do centenário do Paulo Freire. Culpa da violência na Bahia sendo debatida entre o comandante-geral da Polícia Militar e os grupos de CACs que se reúnem e fazem diversas lives aí pelo Brasil afora, defendendo seu posicionamento das armas legalizadas. E se der tempo, a gente vai conversar também sobre o papel do Ministério Público Federal ao analisar uma invasão alienígena com possível clonagem de Bolsonaro e outras personalidades do nosso país e do nosso planeta. Walter Mário, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra você estar aqui no nosso Em Cartaz de hoje. E como sempre fazemos, eu gostaria que você desse ao nosso público a visão de quem é o Walter Mário, para que o público já soubesse e a gente pudesse colocar em cartaz essa grande personalidade que é você. Sidney, obrigado, digo eu, e por essa grande oportunidade que ora a sua empresa Em Cartaz está nos concedendo. E para mim é um motivo de grande satisfação estar participando desse importante debate que
só vem enaltecer Juazeiro e toda a região. Essa oportunidade que você está dando a nós que fazemos o rádio, o jornal, e trabalhamos com muito afinco para ver o engrandecimento da nossa região, e principalmente da imprensa, porque aqui é muito forte, e talvez por conta da enormidade das duas cidades, Juazeiro e Petrolina, que comanda esse pool de cidades circunvizinhas. Aqui a gente sempre, eu vou pegar esse gancho que você deu aqui pela oportunidade que nós damos, é porque nós temos um público que pensa. E geralmente a gente gosta de deixar o público cada vez mais pensativo. Então a gente vai debater aqui, nosso público já sabe disso, a gente não vai querer modificar a cabeça de ninguém, a gente vai dar as nossas opiniões, informar ao público que o Walter Mário pensa, para que ele tenha mais uma fonte de inspiração para formar a sua opinião. Então, se você gostou ou já está gostando dos nossos temas de hoje, não se esquece de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, e no caso aqui do YouTube, por favor, se inscreva quem não está inscrito ainda, para nos dar essa moral, para nos dar essa força. Clique lá naquele sininho para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos, e você vai ter todas as informações necessárias para fazer a sua opinião, e a gente sempre respeita isso, Walter. Então vamos começar aqui. A gente sempre traz um videozinho bacana para inspirar o nosso debate. Eu queria que você verificasse um vídeo que a gente pegou de semana passada na Câmara de Vereadores aqui do município de Juazeiro. Senhor presidente, por ordem do trabalho, por favor. Concedido, excelência. Senhor presidente, eu quero protocolar um documento com o senhor, mas antes eu vou ler, entendeu? Para o senhor, eu quero protocolar, até porque eu tenho um método marcado agora 10 horas. Sua Excelência, o senhor vereador Lindenberg de Souza Santos, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro. Senhor presidente, o vereador, signatário do presente, comunica a Vossa Excelência a saída do bloco, compromisso e trabalho, né? Por motivos pessoais, estou sofrendo um processo. E isso não está, assim, não está fazendo bem, para mim nem para minha saúde, pelo PCdoB, e, infelizmente, por motivos pessoais, eu vou me afastar do bloco, compromisso e trabalho. Vou protocolar com o senhor e vou sair imediatamente, porque eu tenho um médico marcado. Sim, sim. Pelo ordem dos trabalhos, senhor presidente. Eu Trabalho, também excelência. queria protocolar a entrada no... E quero ler também antes. Senhor vereadores, aqui tem 3 assinaturas. O presente, Vossa Excelência, peço a saída do bloco. O Novo Tempo para Juazeiro. Francinalvo Leopoldo do Carmo, Gleidson Rosa Medrado e Gildásio dos Santos Soares. Pela ordem dos trabalhos, senhor presidente. Nosso trabalho, excelência. Senhor presidente, gostaria de solicitar de Vossa Excelência entrega desse requerimento, onde eu quero ler. Juazeiro, 13 de setembro de 2021, a Sua Excelência, senhor vereador Lindenberg Souza dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, os vereadores signatários do presente comunicam a Vossa Excelência a saída do bloco parlamentar Unidos por Juazeiro. Assinam os vereadores Dionísio Gomes de Araújo, PDT, Raimundo Nonato Trindade dos Santos, PRTB, e Gleidson Henrique Moraes de Azevedo, PDT. Obrigado, Excelência. Senhor presidente, Sim, excelência. após esses protocolos que acabei de ouvir e todo o plenário ouviu, quero lembrar a Vossa Excelência que a partir de hoje todos os blocos estão destituídos e não terá mais horário dos blocos, que se cumpra o regimento interno da casa, que só pode ter bloco a partir de 5 vereadores. Nosso trabalho, excelência. Para o senhor informar esse rapaz aí, esse senhor, que todos nós sabemos quantos componentes tem que ter num bloco. Nós todos sabemos, ele não se preocupe não, que todos nós sabemos que são 5. Excelências, vamos dar continuidade à sessão. E os pedidos, os requerimentos serão analisados, viu? E a sessão está em andamento. Vamos Por ordem dos trabalhos, senhor presidente. Vamos dar A sessão está em andamento e ainda hoje tem que ser lido em blocos. Está sendo apresentado hoje. Hoje ainda continua em bloco, sim. Olha o regimento. Os requerimentos serão analisados.
conforme o regimento. Muito bem dos trabalhos, senhor presidente. Só para lembrar que o vereador tem livre e espontânea vontade. A partir do momento que ele diz do plenário, a voz dele tem que ser acatada. Até porque aí... Até porque tem trabalho regimental, senhor presidente. Até porque aí não vai ser votado nada. Aí não vai... Só se analisa no outro dia quando tem... Só se analisa, Vossa Excelência sabe, quando tem votação. Excelências, eu exijo respeito. Vamos dar, conforme o regimento, regimentalmente, quem preside a sessão é o presidente. Então, por isso, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade à sessão. Excelências, vamos dar continuidade à sessão, por favor. Então, Walter, eu acho graça, mas não é uma coisa engraçada. A gente fica vendo como se fosse um filme de comédia, mas se trata da Câmara Municipal dos Vereadores de Juazeiro. Pessoas que estão representando o povo. O que dizer disto? Como eu posso acreditar que essa Câmara está trabalhando de uma forma que vai atender os anseios do povo? O que está acontecendo para termos tantas discordâncias em tão pouco tempo, na sua ótica? Primeiro, o que dá para se observar é que o presidente da Câmara, uma pessoa boa, de uma boa índole, vereador pela primeira vez, mas tem uma vasta experiência, mas quanto presidente da Câmara, o vereador Berg, não está tendo pulso. Não está tendo pulso. Eu acredito que você tenha observado aí o tratamento dado pela vereadora Neguinha aos demais pares da Câmara. Esse rapaz aí. Nós percebemos. É um tratamento descortês e que trata com um certo desprezo os próprios colegas de Câmara. E tudo que foi mostrado aqui é uma cena deplorável. Ali foi uma forma de pressionar a prefeita, pensando ele que a prefeita ia ceder. É tanto que todos voltaram. Por que saíram dos blocos? Primeiro, houve reuniões. Eles não iam tomar uma decisão daquela, até por conta que Gildásio recentemente foi beneficiado e está sendo beneficiado pela gestão municipal. Não havia motivo. Então, ali foi uma coisa orquestrada. A Câmara de Vereadores precisa mudar o seu perfil. O perfil da Câmara de Vereadores de Juazeiro hoje é o perfil de uma Câmara pequena, de uma cidadezinha do interior, que Juazeiro não é mais qualquer cidade, e precisa mudar o perfil. Porque o povo não pode mais estar ouvindo, assistindo pelas redes sociais uma situação dessa. É deplorável, é coisa fraca mesmo. E pessoas experientes, ali tem advogado, ali tem policial civil que prestou concurso, pessoas experientes, inclusive até no ramo de comunicação. Então, essa cena que eu acabei de assistir agora, isso aí é deplorável para uma cidade do porte de Juazeiro, uma cidade acima dos 218 mil habitantes. Isso aí é só um pedacinho, porque se a gente fosse ver a sessão inteira, tinham muito mais cenas. Falta experiência ao presidente da Câmara, ele ter pulso, porque ele está sem comando. Se observou, quem está comandando a reunião da Câmara é o vereador Alex Danuri, da oposição. Então, ou ele vai ter pulso, ou ele vai perder o controle, o domínio da Casa do Povo. E essa pressão que você falou que eles estão querendo fazer em cima da prefeita seria com relação ao quê? Empregos. Espaço dentro na gestão municipal. Todo mundo sabe disso. Entendi. Todo mundo sabe disso. A briga ali, esse primeiro momento, foi para pressionar a gestão por espaço no governo. E é difícil porque você sabe que houve acordos políticos. Todo mundo sabe disso, e em qualquer campanha política existem os acordos. E nós acreditamos que está passando por isso a Câmara. Mas, mais uma vez, eu quero dizer para você e para o povo que nos acompanha pelas redes sociais. Juazeiro não suporta mais isso, não comporta mais esse tipo de comportamento. É muito maior do que isso. Juazeiro é muito maior do que isso aí. Perfeito. Então precisa mudar esse perfil. Perfeito. E agora eu vou passar um outro vídeo, mas é só um vídeo... Mas só para me concluir... Pois não. O que mais me chamou a atenção foi o comportamento da vereadora Valdeci, a Neguinha da Santa Casa. Ela tratou os próprios colegas de bancada
com muito desprezo. Esse rapaz aí, se você prestou atenção, sim, isso é humilhante, é deprimente para uma Câmara do Porto de Juazeiro. Existe até uma questão de se falar com Vossa Excelência utilizando o... Não, foi desprezo mesmo, humilhante. Humilhante. Faltou respeito para com os colegas de Câmara. Tecnicamente é o mínimo que se pede, né? Colega, excelência, é o tratamento que é dado em qualquer parlamento. No mínimo. E aí você falando sobre a pressão sobre a prefeita, a gente sabe que nós temos 9 meses aí de gestão, é uma gestação completa, né, os 9 meses, e nós pegamos aqui com base um vídeo de uma entrevista que a prefeita deu no ano passado, antes de assumir, mas nós não vamos colocar as respostas, só vamos colocar as perguntas para que a gente possa analisar e verificar se já deu tempo ou não. Então solta aí, Tiago, as perguntas que foram feitas por essa entrevista que foi dada. Com 64.229 votos, Suzana Ramos, do PSDB, já se prepara para assumir a prefeitura de Juazeiro, no norte da Bahia, a partir do ano que vem, obviamente. Com mais do dobro de votos, Suzana deixou na segunda colocação Paulo Bonfim, do PT, que tentava a reeleição. A senhora certamente terá grandes desafios pela frente, como, por exemplo, enfrentar a realidade de quase metade da população de Juazeiro que tem uma renda per capita de meio salário mínimo por mês, segundo o IBGE. É uma condição que a gente sabe muito insuficiente, não é, para que essas pessoas tenham acesso a moradia, alimentação, saúde, educação, só para citar algumas dessas necessidades básicas. Como é que a senhora espera reverter essa situação? Prefeita, a senhora vai assumir agora, no dia 1º de janeiro, encerrando um ciclo de 12 anos do mesmo grupo político que esteve no comando da Prefeitura de Juazeiro. Qual a perspectiva que a senhora tem ao assumir a Prefeitura? Existe algum tipo de sinalização sobre as reais condições financeiras do município, já que em 2021 nós teremos um grande desafio para lidar com as consequências econômicas e sociais da pandemia? Como é que a senhora pretende lidar com essas consequências? Durante o período que a senhora foi vereadora, a senhora fez oposição ao grupo político que acabou derrotado nas urnas, inclusive com um candidato a prefeito que era prefeito e candidato à reeleição. A que a senhora atribui esse processo de vitória? Foi a construção da sua história na oposição ou foi uma confluência de fatores que envolve o próprio desgaste do modelo levado por Isaac e Paulo Bonfim para o município de Juazeiro? Para estimular o emprego, geração de renda, tem já alguma iniciativa pronta? Quais são suas ideias? Uma das bandeiras de sua campanha foi a criação do chamado Joacard, não é isso? Um cartão social municipal com valores que poderiam chegar a R$ 150 por mês para famílias que se enquadram nos critérios de vulnerabilidade social, situação de pobreza, famílias que teriam direito a esse Joacard. A senhora já encontra condições favoráveis, já identifica recursos para viabilizar esse projeto? Então, Walter, a gente sabe que a prefeita foi eleita para um período de 4 anos. Eu estava até brincando outro dia com o pastor Teobaldo, numa entrevista que eu fiz com ele, e eu disse a ele que eu dava um prazo a ele de 3 anos e meio para ele poder mostrar resultado, porque os outros 6 meses seriam justamente para trabalhar a próxima eleição. E ele disse que eu estava sendo muito benevolente, que ele tinha que dar resultado com muito mais antecedência. O que é que nós podemos dizer que já foi feito, o que poderia ser feito, o que vai ser feito por Suzana Ramos dentro de um pequeno período de 9 meses, já que ela foi eleita para 4 anos, e se a gente hoje já pode dizer que em relação ao que nós tínhamos em Juazeiro antes, a população fez uma boa escolha? Na realidade, Juazeiro já vinha atravessando um ciclo aí de 12 anos e que, na realidade, sofreu um desgaste natural. É o que nós estamos vendo hoje a nível de Estado. O governador Rui Costa, apesar de ter atendido muito as cidades interioranas, está sofrendo um desgaste natural por conta da quantidade de anos que está no poder. Isso é natural.
Referente aos avanços do município de Juazeiro, ainda é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de julgamento. Apesar de que os meios de comunicação, as redes sociais, hoje é muito forte. Hoje ninguém passa despercebido diante dos olhos da imprensa, principalmente aquela imprensa natural que são os formadores de opinião. Precisa-se fazer muito. Primeiro ano de administração realmente é complicado, isso aí, sem sombra de dúvida. Segundo a própria prefeita, o levantamento até quando da posse dela, foi dito de que o município foi encontrado diversas situações adversas referente à questão governamental. Isso não é fácil. Você organizar as instituições como SAAI, Mercado do Produtor, que vinha de uma bagunça, e continua, se você observar, os homicídios acontecendo, assaltos, são coisas naturais por conta da enormidade. O município de Juazeiro é uma cidade grande, mas embora funcionava desorganizadamente, faltava pulso também, é o que, nesse momento, nós esperamos que a prefeita Suzana Ramos tenha algumas mudanças. Eu acredito que vai acontecer, o que está dando certo, o que não está dando certo precisa ser consertado, porque quem sofre com isso é a comunidade, é a população de Juazeiro, que, se não me falha a memória, se não já chegou, já passou os 218 mil habitantes. Uma colocação que foi feita aqui pelo colega, lá nessa emissora de Salvador, a vitória foi uma vitória natural, todos já esperavam. É tanto que as pessoas até que não acreditavam que a vitória da Suzana viesse, depois passou a acreditar e já passou a apoiar o governo de Suzana Ramos. Economicamente, o município é viável. Não adianta a gente dizer que o município de Juazeiro não tem dinheiro, porque Juazeiro, economicamente, é mais viável do que Petrolina, você sabe disso. E o que nós esperamos é que Juazeiro comece a avançar. Muitas coisas já foram anunciadas aí pela prefeita. Ela está buscando mecanismos para com que Juazeiro possa funcionar bem. É uma cidade de muita importância, culturalmente, socialmente, economicamente. O agronegócio aqui é muito forte e nós não estamos em qualquer cidade do Brasil. É uma cidade muito importante, e principalmente culturalmente. E é importante lembrar também que a ordenação financeira deste ano dela foi feita pela gestão anterior. Ou seja, a primeira ordenação financeira dela mesma, organizada pela gestão dela, vai ser para o ano que vem, 2022. E ainda tem o problema da pandemia, que ainda nos assola. Então, isso tudo também está atrapalhando um pouco esse primeiro ano? Atrapalhando muito, até por conta que existe uma preocupação. Esse último final de semana avançou ainda um pouco mais o número de casos, aqui na região não houve óbitos, equiparado a Petrolina. Por exemplo, Petrolina teve 4 casos dessa variante, a nova variante Delta. Isso nos preocupa. Aí fica a dúvida na mente, na cabeça da gestora do município de Juazeiro, porque o governo do estado faz um decreto e o município vê de uma outra forma, mas tem que seguir o decreto estadual. Mas a coisa não está fácil, a pandemia não acabou e isso é preocupante, porque como é que está nesse momento a cabeça da prefeita do município de Juazeiro? Não é fácil, porque ela precisa ver os dois lados. A questão de se combater a pandemia, manter num nível estável, ou fechar as portas do comércio, voltar novamente àquela questão da proibição dos grandes eventos, porque já tem gente aí com eventos que passam de 2.000 pessoas, no qual o decreto orienta que apenas 1.000 pessoas podem participar de eventos. Há muito tempo, inclusive. Há muito tempo. Há muito tempo. É um caso que a gente tem que ficar preocupado, porque, na verdade, gestão pública não é fácil. A gente não vai agradar todo mundo, porque nem Jesus Cristo agradou, e a gente sabe que quem não vota naquela pessoa vai ficar sendo oposição o tempo todo. Eu torço muito para que dê certo, porque eu sou um otimista e eu quero que quem estiver à frente realmente faça a coisa andar, porque a cidade onde eu moro, que eu escolhi, precisa crescer. O município, o Vale do São Francisco como um todo precisa crescer. Então eu torço muito para que dê certo. E espero que ano que vem... Uma depende da outra. Exatamente. Petrolina depende de Juazeiro e Juazeiro depende de Petrolina. No que vier de bom para Juazeiro,
Petrolina também vai se aproveitar dessa oportunidade que chegou e vice-versa. E ainda me ouço dizer que as outras cidades do entorno de Juazeiro e Petrolina, tanto Pernambuco quanto Bahia, também depende da felicidade, do crescimento. São as duas cidades âncoras. Exatamente. Né? Eu até defendo a criação do Estado de São Francisco. Isso há muitos anos a gente vem discutindo isso aqui em Juazeiro. A criação do Estado do São Francisco. E aí vai se melhorar tudo. Agora precisa se saber qual cidade vai ser a capital do São Francisco, Petrolina ou Juazeiro. E aí você vai ver o crescimento. Hoje ninguém entende mais nada. Por exemplo, Petrolina e Juazeiro é que segura a onda de todas essas cidades aqui da ribeirinhas, com a questão do SUS, a Rede PEBA. Então a questão é muito difícil, a governabilidade é muito difícil. E o polo industrial, o polo industrial é muito forte nas duas cidades. É muito forte, então precisa caminhar junto. Perfeito. Você falou também uma coisa que a prefeita está preocupada com relação às vacinas. E neste momento nós temos uma polêmica, não só a nível estadual e municipal, como a nível federal, com relação à vacinação dos menores de 18 anos, entre 12 e 18 anos. Então a gente tem aí um vídeo, a gente vai trazer inclusive uma reportagem que aconteceu no último domingo, dia 19, no programa 4x4, com o doutor Roberto Zeballos. E eu queria primeiro que você desse uma olhada para depois a gente comentar sobre o que é certo e o que é errado aqui para o nosso município. E a gente conversa agora então sobre vacinação com o doutor Roberto Zeballos, clínico geral, doutor em imunologia, vai aparecer no telão. Doutor Zeballos, boa noite ao senhor, muitíssimo obrigado pela participação aqui no 4x4. Muito bom conversar com o senhor mais uma vez, boa noite. Boa noite, é sempre uma satisfação poder ajudar. Eu só queria dizer que o meu objetivo sempre foi ajudar, desde lá atrás, quando a gente teve aquela observação com corticoide. Hoje me acusam de celebridade, disso, daquilo, não estou nem aí com isso, eu estou trabalhando, estou ajudando as pessoas. Então, o que eu gostaria de frisar aqui no programa que eu friso sempre, é fazer as pessoas voltarem a pensar, mas tem que pensar mesmo, porque se você vê o órgão do Reino Unido, ele explica o porquê que ele cancelou. Se você vê o nosso Ministério da Saúde, ele explica por que ele está sendo, vamos dizer, cauteloso. Tem a explicação, tem o balanço, como fala o Fiuza, do risco-benefício. Agora, você não pode aceitar se a secretaria do governo explicar por que ela está indicando, em que se baseia, não porque está se espelhando no Chile ou se espelhando nos Estados Unidos, onde a gente pega o Dr. Fauci, que, nossa, como esse cara errou ao longo da pandemia. Então, onde não tem coerência. Então, nós temos que todos nós entendemos o porquê das coisas. Isso é muito importante. Outra coisa que eu gostaria de focar é no tratamento. Ninguém fala, meu Deus do céu. Eu, por exemplo, essa semana eu tive 372 procuras, do dia 1º ao dia 18 de setembro. Dessas, fizemos 149 consultas. Dessas consultas, 116 eram vacinados e 33 não. Qual é a informação que a gente chega aqui? Vamos pensar todo mundo. As pessoas estão se vacinando, estão se contaminando, estão disseminando. O que me deixa muito preocupado, você definir um passaporte de imunidade para frequentar lugares que para mim seria um passaporte de disseminação. Não só porque a gente lê, porque a gente viu o que aconteceu em Islândia, em Israel, ou mesmo no Reino Unido. Não é por isso, não é só porque eu vejo, porque eu aprendi muito nessa epidemia, que nós temos que ter a nossa observação também e ver o que é compatível com o que nós vemos. Então, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é essa, né? O senhor acha que se a imprensa estivesse adotando uma postura mais serena, mais racional, não interditando o debate, trazendo os dados como eles são, você acha que nós estaríamos nesse clima de histeria? Você acha que há motivo para isso? Ou você acha que tem muito aí de responsabilidade de uma imprensa abutre nisso que estamos vivendo? Bom, eu não seria assim tão rigoroso de chamá-los de abutre, mas eu digo uma coisa para você. O que me dá trabalho explicar notícias que geram pânico, isso me dá muito trabalho. Agora, se alguém tivesse a curiosidade de ver
a nossa experiência no Pará e de começar a ver que isso se distribuiu e nós temos um tratamento, mesmo que não use nem a ivermectina, que eu gosto, usar só, né, principalmente nessa cepa, desde o começo, aquele tratamento que é você inibe a inflamação do pulmão antes da pessoa ter falta de ar, o resultado é brilhante. Nós temos números, nós temos resultados. Se isso fosse mais divulgado, aí a gente poderia ter uma situação muito diferente do que a gente tem, porque as estatísticas desses médicos que eu mencionei, doutora Carliane, entre outros, os números são muito diferentes desses números que são colocados. Eu sempre falo há mais de 1 ano e meio, o que mais mata é o tratamento tardio. Eu concordo, se houvesse uma imparcialidade de divulgar os fatos, eu acho que não levaria a pânico. E aí ficam 2 indagações, 2 dúvidas. A parte da comunicação, já que nós trabalhamos com informação, com comunicação e sempre tentamos ser o mais independentes possível para levar as informações para o nosso público poder fazer a sua própria análise. E a gente vê hoje que existe uma imprensa que está selecionando o que vai ser levado ao público. E a situação agora dessa vacinação obrigatória para adolescentes, mesmo vindo de encontro ao que a própria Organização Mundial de Saúde tem dito, que as crianças de 12 até os 18 anos não devem ser vacinadas até que os resultados sejam comprovados. O que dizer, então, para o nosso município, para o nosso vale, que está indo na onda também vacinar os jovens e adolescentes, para que os pais possam ficar ou mais tranquilos ou mais preocupados? E o que dizer da imprensa que tenta ceifar a população das informações para que ela, por si só, possa fazer seu juízo de valor e sua análise para decidir para os seus filhos? Tem certos momentos que eu fico bastante preocupado. Você viu o tratamento do colega, imprensa abutre, que na realidade tem muitos elementos hoje que atuam na imprensa brasileira que faz a imprensa patronal. E isso dificulta o trabalho de quem quer fazer uma imprensa livre e independente. E termina você divulgando fatos que, na realidade, você intimida as pessoas. O Brasil passou por um momento agora recente e com aquelas dúvidas que pairavam no ar por conta da péssima informação que a imprensa passava para os pais, para os filhos e essa faixa etária que hoje aguarda para ser vacinada. A questão de Estado. Vamos lá para a organização, aliás, antes vamos falar da Organização Mundial de Saúde, que reclama que não deve, nesse momento, vacinar essa turma nessa faixa etária. O Estado da Bahia também passa por esse momento. Agora, como se chegar até a prefeita Suzana? Como é que está a cabeça da prefeita? Como é que está a cabeça do secretário de Saúde, o Fernando, referente a isso? Eu acho que deveria ter acontecido muito antes as audiências públicas para preparar toda essa turma para não acontecer o que está acontecendo. Está gerando uma certa incerteza, uma série de desconfiança. Entendeu? E vários problemas que essa questão da vacinação precisa ser analisado friamente, porque a Organização Mundial de Saúde recomenda, o Estado está recomendando. E os municípios, como é que fica a situação de Juazeiro? Como é que está, agora, nesse momento, a prefeita do município de Juazeiro e até mesmo o prefeito da vizinha cidade de Petrolina e as outras cidades do Brasil? Está faltando aí uma interação, uma orientação para que os pais, os pretensos que serão vacinados, que é essa faixa etária entre 12 até 17 anos. Está todo mundo com dúvidas, que essa juventude hoje não é mais boba, essa juventude hoje acompanha as redes sociais, que está muito forte mesmo, sempre tenho dito, não brinque, porque hoje as redes sociais colocam muita gente no poder e que vai tirar muita gente do poder, como já aconteceu agora recentemente. Sim. Entendeu? Agora precisa ser discutido friamente, porque muita gente será prejudicada, ou serão prejudicados. O que foi dito, inclusive, nesse programa, quem tiver a oportunidade de assistir o 4x4 na íntegra do último domingo, é que esse público de adolescentes que é atingido pelo Covid para chegar ao ponto de vir a falecer, vir a óbito, é de 0,009% em relação
ao público que foi atingido pela doença. Então, o que está sendo discutido é justamente isso. Se não existe ainda uma definição de pode ou não pode, por que levar a criança a tomar a vacina, já que estamos com diversos problemas causados pela vacina e diversos jovens, diversas pessoas novas vieram a óbito, inclusive, por conta da aplicação da vacina e com muitas dúvidas ainda, porque chega a equipe do governo, vai lá e diz que não foi por causa da vacina, mas a pessoa não tinha nada, toma a vacina, no mesmo dia tem dor de cabeça, 4 dias depois morre, e aí como é que prova que não foi a vacina e no meio? Então são essas dúvidas que... E as reações são várias. São várias, são inúmeras. Inclusive as reações, a equipe aqui do Cartaz Cidade, toda ela tomou, só quem não tomou, quem não teve nenhum tipo de reação, fui eu. Eu também não tive essa reação. Todo mundo aqui, e é bom que se diga que nós não somos contra a vacina, todo mundo aqui já está vacinado, com as 2 doses, inclusive, da Oxford. Foi o pessoal da imprensa teve esse privilégio de poder ir tomar essas 2 doses, mas todo mundo teve a reação. Cada um com a sua. Teve gente que teve que passar o dia todo no vaso sanitário, teve gente que passou o dia todo com dor de cabeça. Graças a Deus, só eu que não tive nada. O mais velho da turma aqui não teve nada. Mas deixa a gente preocupado para saber se esse tipo de reação no adolescente, que ainda está em formação, ainda está em crescimento, não vai ser mais grave. Até porque estamos falando aí de RNA mensageiro, uma tecnologia recente, que pode, inclusive, realmente levar informações ao DNA da pessoa. Então é por isso que está tendo esse tipo de celeuma. E a pergunta é, nós vamos realmente forçar as crianças, forçar os pais a vacinarem? Vamos ter esse cartão, porque esse passaporte da vacina, o que antes era só para viajar de um país para outro, já está sendo utilizado para ir para cinema, para ir para shopping center, daqui a pouco vai ser utilizado para a escola. E se uma criança que o pai tiver medo de vacinar, for tolhida de ir para a escola por conta disso? Meu medo é esse. Você está me perguntando, e agora eu lhe pergunto, está havendo uma discussão? Não está. Estão abrindo uma discussão com essa juventude? Não, aqui não vejo isso. Então, está aí onde mora o perigo, onde está a preocupação, que é muito grande, a juventude precisa ser esclarecida. A imprensa hoje, ela noticia, mas não orienta. E nós estamos passando por essa situação. E o jovem que está lá na rua, que está lá no skate, contrai a doença e leva para casa. E aí há uma expectativa que agora, no mês de setembro, pode aumentar o número dessa virose, essa nova variante, a Delta. Mas eu não vejo preocupação dos governantes. A preocupação é a mínima possível. Existe cientificamente que agora, o mês de setembro, poderá estourar essa variante Delta. O caso de Petrolina já teve 4 casos, agora 4 vítimas em Petrolina, que precisa ser analisado friamente. E a gente fica preocupado, porque ninguém sabe ao certo como funciona a doença. Nem os próprios médicos sabem. Então a gente fica no receio. Será que a gente não está sendo cobaia? Porque enquanto eu, com mais de 50 anos, estou me dispondo a tomar a vacina, é um problema, um risco meu. Quis tomar e pronto. Mas será que obrigar a tomar a vacina, obrigar a utilizar um passaporte da vacina, principalmente porque já está comprovado que a pessoa vacinada pode se infectar, pode transmitir. Então, o que é que levaria a crer que um passaporte, uma proibição de frequência das pessoas vacinadas não iria continuar levando o caso às outras pessoas? Então, a minha preocupação é só essa. Será que a narrativa que está sendo dada aí por alguns membros da imprensa não está sendo uma coisa que vai deixar a população com medo? E, em contrapartida agora, essa informação do RNA mensageiro, do problema com as crianças, será que não é outra narrativa que também vai contrapor a dos governos que querem vacinar? Então a população fica numa dúvida ferrenha, como você disse, não se tem uma discussão sobre isso. O nosso país hoje é um dos que mais vacinam, mas você vê que existe contradições. Esse quadro que foi mostrado aqui agora, nem eles próprios se entendem mais. Exato. Ninguém sabe qual a fórmula. Então, faltou a discussão. Será que essa quantidade de pessoas que foram a óbito no Brasil não foi por falta de informação? Nós, da imprensa, não somos culpados? Com certeza. Eu tenho um quadro lá no nosso programa que, uma vez por semana, eu levo um especialista para falar dessa experiência, como é que funciona a vacina. Por exemplo, o Juazeiro, portas abertas. Juazeiro, portas abertas. Mora a preocupação. Aí onde é que mora a preocupação? E eu estou bastante preocupado, eu sempre tenho orientado, eu tenho pedido à prefeita, eu tenho pedido ao secretário Fernando
que fiscalizem. Fiscalizem, porque Juazeiro pode vir novamente aí uma grande leva, que a expectativa é que isso aconteça agora no mês de setembro, e pode ser que não aconteça também. Tomara que não. Tomara que não. Fiquemos vigilantes, né? Eu fico preocupado. E tomara que realmente não aconteça, porque o nosso desejo é que só tenhamos as coisas boas para a nossa cidade e que acabe logo essa pandemia, para a gente voltar a se abraçar, cumprimentar, fazer tudo que a gente fazia antes. Vamos mudar um pouco de assunto aqui e falar um pouco de educação, que a informação, a educação tem mais ou menos tudo a ver. E aí a gente está num período que estamos homenageando, alguns órgãos estão homenageando Paulo Freire pelo seu centenário, que se tivesse vivo estaria comemorando agora. E, por outro lado, outros órgãos estão literalmente condenando, porque acham que a geração Paulo Freire não é uma geração muito boa para a formação dos jovens e adolescentes para o nosso Brasil. Aí eu queria agora passar um videozinho de um problema que aconteceu, que foi trazido pelo professor Gustavo Gaia contra a professora Miriam Bianca. Não era contra, mas foi uma disputa de ideias que eu achei interessante trazer aqui para o programa. Convido a paraninfa da turma de pedagogia, professora Miriam Bianca Amaral Ribeiro, que fará o seu discurso em nome dos paraninfos. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire. Estamos sob o neofascismo, que de novo nada tem. Tempo em que defender a escola e a saúde pública é defender a vida e pode custar a nossa. Porque os fascistas, eles matam, incentivam, naturalizam, riem e debocham do extermínio de seres humanos. É sob esse tempo que vocês, pedagogos e psicólogos, vão exercer o seu ofício. O fascista faz sua propaganda, mente assintosamente. Depois que convence, a violência é institucional e sem limites. Quem nos ensina isso é Hannah Arendt. O fascismo está em curso num governo em que se diz que índio não é gente, que ter filha é um vacilo e que a pobreza é que desmata para comer. Um governo homofóbico, machista, racista, misógino, que odeia pobre. Um governo que elogia o nazismo, que matou, o nazismo que matou 8 milhões de pessoas, é um governo nazista. O Estado dominando tudo é o Estado burguês. É isso que a gente vive, né? O Estado Coreia do Norte é burguesa? A Coreia do Norte é capitalista. O senhor acompanhou o discurso que a professora fez na formatura dela? O senhor conhece o discurso? Conheço, sim, eu já assisti. Viralizou, né? Eu acho que a maior parte do Brasil hoje... Já conhece o discurso dela? Sim, já Ficou conheço. famosa nas redes sociais? Ficou famosa. O senhor concorda sim ou não? Com o discurso? Discordo completamente em gênero, número e grau. Me pareceu um discurso esquerdista. Mas é óbvio que eu sou de esquerda, sou contra isso tudo que está aí. Eu faço oposição ao PT desde a década de 80, porque eu sabia, já tinha indícios de que ele faria a política de conciliação de classe que fez. E deu margem para fazer, para o Bolsonaro crescer com um discurso como se PT fosse esquerda. Há pelo menos 30 anos o PT não é esquerda. O PT não é esquerda? Mas nem a custa de reza braba. Paulo Freire. O senhor achou do discurso dela? Primeiro, eu quero agradecer a professora pelo discurso dela. Eu quero agradecer, porque eu acredito que o resultado que esse discurso vai trazer vai ser muito benéfico, porque se antes existia alguma dúvida de que o sistema de educação brasileiro havia sido completamente sequestrado pela ideologia esquerdista e transformado numa fábrica de produção de idiotas úteis, né, numa fábrica de militância, o discurso dela foi a comprovação.
é a prova cabal de que algo tem que ser feito imediatamente para salvar as futuras gerações desse sequestro ideológico que acontece. Salvar de quem, professor? Do sequestro ideológico, né? Dessa doutrinação. E eu falo isso em primeira mão porque eu fui esquerdista na minha adolescência. É muito difícil você passar pelo sistema de educação brasileiro e não ter caído para a esquerda. Agora, o discurso dela não foi partidário, foi ideológico. Ideológico, exatamente. Extremamente ideológico. Partindo de um pressuposto, de uma certa forma até arrogante, que a visão de mundo dela é a verdade absoluta, sem aceitar o contraponto, e querendo passar por um futuro grupo de professores, que aí, aquela foi a imagem mais triste do ano para mim. Não foi o discurso dela, porque pessoas que alcançam o palanque dizendo coisas absurdas sempre vai existir. O mais triste foi ver aquele grupo de jovens batendo palmas e celebrando um discurso de ódio, porque aquilo sim foi um discurso de ódio. Então, por que não se explica, por que se não ensina na escola sobre o Holodomor? Por que não fala nada sobre Frau Kraus, as 2 milhões de mulheres que foram estupradas a mando do Stalin? Stalin, o grande herói da esquerda brasileira hoje em dia, que o PSOL elogia. PSOL, inclusive, dominou as faculdades federais hoje. O PSOL é um partidinho nanico, minúsculo, mas é o partido que tem mais professores eleitos. São 238. Isso é uma demonstração de que a educação brasileira foi sequestrada e transformada numa fábrica de militância. Isso explica o porquê do Brasil ter perdido 26 posições do PISA desde o ano 2000. Isso explica por que o Brasil tem 40% de analfabetos funcionais. 2/3 dos nossos alunos de 15 anos não sabem o básico em matemática e ciências. O básico. O que emprego que essas pessoas vão ter no futuro? Porque essa leva da geração petista, que pegou a educação petista, vai chegar agora para o mercado de trabalho. Nós vamos fazer o que com eles? Não vai ter nada. Eles não têm capacidade de gerar riqueza, de contribuir, porque é isso que a esquerda queria. Ela quer aquela pessoa que não consiga fazer nada para depender do Estado. A esquerda destruiu a educação, está destruindo os nossos valores, e se nós não fizermos algo urgentemente, vai destruir o nosso país. Professora Miriam Bianca Amaral Ribeiro, ela fez esse discurso na Universidade Federal de Goiás em 1º de fevereiro de 2020, e o professor Gustavo Gaia estava aí na rádio debatendo com ela, e ele inclusive trouxe essa postagem no canal do YouTube dele no dia 19 de setembro, o último agora, e a gente sempre acha válido esse tipo de debate, porque é o que eu sempre gosto, é ter os dois lados da moeda para que eu possa ouvir os dois lados, né? Exatamente. E aí o que me preocupa é justamente isso. Se os grandes centros de educação do país estão sendo, segundo Gustavo Gaia, levados por conta da política, se a geração Paulo Freire é uma geração que é tendenciosamente levada à política, porque Paulo Freire sempre defendeu diversas personalidades, vamos dizer assim, da esquerda, elogiando inclusive Che Guevara. Será que isso também já não está respingando no nosso estado, no nosso município, nas nossas escolas de 1º e 2º grau? Será que Juazeiro também não está sendo influenciada com professores formados por essa geração Paulo Freire? Será que isso vai prejudicar o ensino hoje em Juazeiro? Está prejudicado também por conta disso? A futura geração vai ter alguma coisa de boa para a gente, mesmo com essa educação da geração Paulo Freire? Deu para se entender. E tem muitos educadores que nem conhecem a história de Paulo Freire. Você viu que foi dito aqui que 1/3 dos brasileiros são analfabetos funcionais. Uhum. Então, a educação ela tem que ser tratada com mais seriedade, com mais respeito, principalmente esse momento em que nós estamos vivendo. Esqueçamos PT, a questão partidária. A gente não deve partidarizar a educação, e a gente vê muito isso. Estão confundindo a história de Paulo Freire com a questão partidária. Militância. A militância partidária, e isso confunde a mente do alunado. Uhum. Eles estão querendo transformar os alunos que estão em sala de aula em um dependente partidário. Então, a questão da educação é preocupante, não só aqui em Juazeiro, como em qualquer cidade do Brasil. E aqui em Juazeiro nós temos uma pessoa que está à frente da Secretaria da Educação, que entende mais do que nunca como deveria ser a educação. Agora, mais uma vez eu bato na mesma tecla. Eu estou falando calmamente aqui para que as pessoas possam entender. Educação é primordial. A gente não deve partidarizar a educação no Brasil, porque isso traz prejuízo. Eu vejo muita gente falar, Paulo Freire, da boca para fora. Será que conhece a história de Paulo Freire? Para estar pregando
certas asneiras, a discussão foi como você acabou de dizer, precisa ser ampliada no Brasil todo, nas escolas, porque se não debater, se não ouvir, apenas você querer ouvir o aluno na sala de aula e fora não, aí vai ficar difícil. Vai ficar difícil, porque a violência cresce. Hoje as professoras em sala de aula já temem a forma agressiva que muitos alunos atuam, e a escola está preocupada com esses questionamentos, de ouvir o aluno para saber quais as suas necessidades, como é que ele está sentindo, como é que ele está vendo a escola, como é que ele está vendo a educação. Aí amplia um debate, Paulo Freire. Mas será que eles realmente colocam em prática? Essa é a discussão que precisa ser ampliada no Brasil. O forte do nosso país, de qualquer nação, é a educação, que faz virar a economia, faz funcionar os municípios, os estados e a federação. Não é fácil, não, é difícil. Às vezes fica atribuindo até a Paulo Freire a falta de responsabilidade da própria escola em não ensinar matemática, em não ensinar português, não ensinar ciências, e dizer que isso é o pensamento de Paulo Freire. Meu irmãozinho, o alunado hoje não sabe, aliás, acho que 90% do brasileiro hoje não sabe cantar o hino nacional, que anteriormente era obrigatório, vinha lá no caderno, via no livro o hino nacional, que hoje já não vem mais, já não é mais obrigatório. Como é que você é um patriota, é um brasileiro, e você não sabe cantar o hino nacional, você não sabe escrever o hino nacional brasileiro? Eu tive a oportunidade de assistir esse discurso da professora Miriam Bianca na íntegra, e tem uma parte que ela fala que a função da escola é juntar pessoas para discutir, inclusive, o presente e o futuro do país. Eu digo, no meu tempo, a função da escola é ensinar matemática, português, geografia, ensinar o hino nacional, ensinar o civismo. E era obrigatório. E agora tem que ensinar as crianças a entenderem o futuro do país, para debater política. É isso que, às vezes, as pessoas confundem a história de Paulo Freire, talvez de uma forma muito maquiavélica, de uma forma muito pessoal, querendo levar vantagem em tudo e atribuindo a Paulo Freire a essa anarquia da educação brasileira. Você falou a palavra-chave, anarquia. Hoje se discute mais a sexualidade do que a própria matemática e o português, a história do Brasil. Exato. Se perguntar a alguém quem descobriu o Brasil, é capaz de nem saber. Infelizmente, a história do Brasil foi para as cucuia há muito tempo. O pessoal fica dizendo que o Brasil foi descoberto, já tinha índio, mas a gente está falando da história do povo civilizado que veio para cá, é coisa histórica básica, que a gente sabe. Para quem não tiver na dúvida, foi o Pedro Álvares Cabral, viu, gente? Para quem quiser saber quem descobriu o Brasil, foi o Pedro Álvares Cabral, e aprendido por todos nós. Agora, essa grande evolução da educação, às vezes traz uma involução do pensamento, porque hoje em dia você trazer uma pessoa para fazer uma atividade laboral correta dentro de uma empresa é difícil. Você procura um profissional bom para trabalhar em determinada área de formação e ele está mais preocupado com a política do que com a técnica que ele deveria trazer para aquela empresa. Então, meu medo é esse, de estar tendo essa discussão agora de Paulo Freire ou não Paulo Freire e esquecer o principal objetivo da escola. Aqui em Juazeiro nós não temos esse problema? Eu não tenho acompanhado. Eu te garanto que eu não tenho acompanhado, mas hoje é uma discussão nacional, essa questão de Paulo Freire. Mas será que eles ouviram? Será que o alunado sabe quem é Paulo Freire? Com certeza. É por isso que eu disse, abriu uma discussão, audiências dentro dos próprios municípios, o Estado provocar, o governo federal provocar, porque existem os prós e os contras, mas precisa se ampliar. Eu sempre tenho dito que nada aqui nesse universo vai para frente se não haver uma discussão. Você ouvir a população, ouvir o povo. Eu sempre tenho dito isso. E uma das coisas que você também falou, que por conta desse próprio problema da educação, foi a parte da violência, onde os alunos já estão, inclusive, enfrentando os professores. E falando sobre violência, a gente sabe que existe uma instituição que ela é própria dentro de cada estado para tentar minimizar os problemas e dar a sensação da segurança. E nesta semana, nós tivemos aí 2 vídeos polêmicos e colocados um em cima do outro nas redes sociais. Uma fala do comandante-geral, dando uma entrevista para Eduardo Bocão, lá em Salvador, e outra, a de um grupo do Convenção Nacional Pro Armas, que estava em Brasília, que tomou conhecimento disso e de bate-pronto já deu uma resposta. Solta aí, Thiago, para que a gente possa ver esses comentários. Bem mais armado do que a nossa polícia, comandante? Eu não diria que está bem mais armado. O bandido está armado, porque nós estamos num país onde existe uma defesa contemporânea da liberação das armas. Isso é um perigo, isso é uma coisa que é terrível.
para quem faz segurança pública. E eu me diria, e sem medo de errar, que aumento dos crimes por arma de fogo no país foi em virtude dessa liberação das armas. Por quê? As armas vão para a mão dos civis e, ao mesmo tempo, elas são roubadas, furtadas ou desviadas. E, a partir daí, cai na mão do crime. E aí a gente encontra um grande número de armas com numeração raspada. E isso leva justamente a uma cascata, um efeito cascata na questão da violência. E eu não tenho dúvida em dizer que, efetivamente, existe essa variável de que quanto mais armas de fogo nas mãos de civis, nós vamos ter sempre um número maior de homicídios com relação à segurança pública. Pessoal, a gente está fazendo aqui em Brasília a Convenção Nacional do ProArmas, estão todos os coordenadores nacionais e a gente está desde as 7 da manhã reunido, viemos aqui agora de noite para jantar e no final da minha janta me embrulhou o estômago quando eu tomei conhecimento que o comandante-geral da PM da Bahia acaba de endossar a narrativa esdrúxula e absurda de que o que geram os crimes na Bahia são armas de origem lícita. É isso mesmo que você ouviu. Narrativa mentirosa, narrativa cretina e há muito superada. Absurdo em cima de absurdo para se comportar como o capacho do governador. É importante você lembrar que quando o soldado Wesley foi assassinado, a gestão era do atual comandante-geral. É importante que você saiba que em 16 anos, 89 mil baianos foram assassinados. Morreu mais baiano em 16 anos do que soldado americano na Guerra do Vietnã. É importante você saber que os crimes na Bahia se acumulam a cada dia, inclusive com assassinato de policiais. Isso não é por causa de armalista, não. Isso é por causa da incompetência do comandante-geral, da incompetência do secretário de segurança, da incompetência do governador, que ao invés de estar combatendo o crime, está fazendo narrativa, endossando narrativa falsa. O senhor é inepto, o senhor é inapto, o senhor é ignorante e eu lhe desafio a debater comigo, onde mostrarei números, índices que desmentem essa sua narrativa falsa e mentirosa, cretina e desleal. Polêmicas, elas são feitas para serem discutidas. Aqui a gente não tem medo de falar de nada. É um assunto polêmico, a situação da liberação das armas lícitas. Aí é um grupo de caçadores e colecionadores de armas que defende a liberação das armas de forma regulamentada, que é o que o presidente do Brasil também defende, e outras parcelas da sociedade são contra. Geralmente a gente vê o pessoal mais ligado à esquerda sendo contra e o pessoal mais conservador sendo a favor, com aquela questão de querer defender sua família com a arma. Mas só que aí a gente viu o debate, uma discussão via internet de dois pensamentos completamente opostos, e um deles sendo o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia e o outro sendo de um dos organizadores da Convenção Nacional do ProArmas lá em Brasília. Dentro dessa polêmica, nós estamos hoje aqui em Juazeiro com o aumento da violência por conta disso. Juazeiro tem sentindo os respingos da violência por conta das armas que estão sendo legalizadas, ou aqui, pelo bem de Juazeiro, a violência ainda é um motivo de ser combatido pelos órgãos de segurança pública, sem envolver a sociedade que está se armando legalmente dentro do que o grupo de colecionador de armas tem prezado para que eles possam defender a si e a sua família. Meu nobre colega, quem mais conhece isso é o senhor, que é da área, tem uma formação militar. O entrevistado aqui é o senhor que vai falar. Militar, mas nós estamos num debate aqui amplo para que a população possa ter conhecimento. O senhor hoje se vereador aí nos meios de comunicação, com muita inteligência, muita sabedoria, tanto que nós estamos aqui debatendo. Show de bola, perfeito. A segurança pública é de responsabilidade do Estado. O Coutinho não deu certo como comandante da polícia. O secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, pior ainda. Rui Costa foi infeliz ao nomear esses dois, o comandante da polícia e o senhor secretário de Segurança Pública. Se o senhor não sabia, fique sabendo. A Bahia hoje saiu de 5º para 11º lugar no ranking de número de facções. Saiu de 5 para 11. Com a saída do juazeirense, o Anselmo Brandão. A Bahia, infelizmente, enveredou no descaminho da segurança pública. O tráfico de drogas
Eu acompanhei, nós trabalhamos juntos, eu, Zé Eduardo, o Jorge Araújo, que hoje está no SBT, nós trabalhamos juntos e nós abrimos sempre essas discussões. Chegou o ponto de Salvador da polícia negociar com traficantes ali no Nordeste de Amaralina. Os comerciantes já não aguentavam mais por conta dos assaltos, os assédios, por conta das milícias em Salvador, isso há 10 anos atrás, e nós sabíamos disso, o senhor governador sabia disso, a Secretaria de Segurança Pública sabia disso, e eu digo abertamente para que qualquer momento que eles queiram debater, nós vamos debater isso aí, porque eu estou atento a essa situação. Foi debater, vocês foram lá, abriram mão para os traficantes do Nordeste de Amaralina e foram obrigados a tirar as câmeras dos seus comércios, das suas residências. Se eles próprios, os traficantes, foram lá retirar, não foi a polícia, para que abrisse mão e deixasse de arrombar comércio e assaltos e ficar só a especialidade de celulares nos pontos de ônibus. A que ponto nós chegamos na Bahia? Naquela época eu já dizia, ou vão colocar freio nisso, ou a Bahia vai se enveredar na violência urbana que nós chegamos aí, está descontrolado. Hoje a Bahia é um dos estados mais violentos do Brasil, juntamente com o Rio Grande do Sul, e isso está chegando às cidades do interior. Juazeiro foi uma das cidades que recebeu essa carga. Quase todos os dias tem um homicídio. O tráfico de drogas está imperando em Juazeiro. Aqui chegaram 12 mil casas populares da Minha Casa Minha Vida, mas desordenadamente, virou bolsões de misérias. Ali virou os pontos de drogas, exemplo do mercado do produtor, que é o maior vilão do tráfico de drogas em Juazeiro. E como se controla? Se a polícia está descontrolada. Hoje não tem mais viatura, uma cidade do Porto de Juazeiro, que nós chegamos até aqui 600 policiais, hoje já não temos, acho que nem aproximadamente 400, e, pelo amor de Deus, eu não quero cometer nenhum equívoco, mas a violência da Bahia, precisa ser rediscutida. O Coutinho não deu certo e não vai dar certo. Eu acho que o governador pecou e está pecando. O secretário de Segurança Pública, apesar de ser um juiz federal aposentado, não disse para que veio. Não se pratica segurança pública no estado como a Bahia, que hoje tem 11 facções criminosas, da forma que ele quer fazer segurança pública. Eu lembro, no passado aí tão recente, quando o Antônio Carlos Magalhães, em uma das suas falas, ele disse que no seu governo quem mandava era ele. E bandido não mandava no seu governo. Bandido bom era bandido morto. Então essa discussão precisa se ampliar. Precisa se discutir, ouvir a população, que tipo de polícia que a população quer. Que tipo de segurança pública que a população quer. Quais os prefeitos, ouvir os prefeitos, como é que está a sua cidade, ouvir os secretários, para que adianta se criar N companhias se não dá os aportes necessários para essas companhias. Então precisa se analisar friamente a questão da segurança pública, que está afetando todas as limitações inesperadas. Por exemplo, a questão social está chegando por conta da droga, a questão econômica está sendo afetada por conta das drogas, e se não abrir uma discussão, o Brasil vai ficar inviável, economicamente falando. Então, como sempre, a gente tem que trazer à baila todos os assuntos para que realmente chegue a um acordo, não é? Você está me dizendo até que os municípios têm que participar da discussão da segurança pública. Claro. Por exemplo, o agronegócio é que está comandando a economia mundial. Nós temos aqui uma grande responsabilidade aqui na região do São Francisco de Juazeiro e Petrolina. Aqui nós temos vários perímetros irrigados. Está sendo afetado. A violência já chegou no interior. Na Maniçoba, quase todos os dias acontecem homicídios, tráfico de drogas imperando. E como é que vai ficar quem está plantando, quem acreditou na região do São Francisco? Vai embora. O pessoal fica com medo, né? Com medo. Precisa ser discutido. Mais firme. Essa conversazinha faz ali uma audiência pública e fica naquilo ali. Não tem que ser colocado em prática. Precisa ser colocado em prática. Show de bola. Nosso tempo já se esgotou aqui, passou até demais. O nosso coordenador já puxou minha orelha, mas ficou só uma pergunta aqui por se fazer. E eu só queria... Responderei, senhor. Só rapidamente, não vou mostrar o vídeo para não chamar mais atenção, mas o Ministério Público Federal, na semana passada, analisou um processo onde o denunciante estava acusando o Bolsonaro de ser uma cópia alienígena. E, inclusive, na narrativa da acusação, existem outras cópias também por aí, como outros jornalistas, como o próprio Glenn Walding, que também diz que é um alienígena copiado. Enfim, a pergunta básica é a seguinte: como é que anda a nossa justiça para
o que interessa no Brasil? Ela está perdendo tempo com besteira e deixando de fazer o que deveria fazer? Ou todos os casos têm que ser analisados, inclusive esse? Para que eu não receba um novo processo, eu quero dizer o seguinte: as leis brasileiras são frajutas, covardes. Estou chamando o juiz de covarde, não estou chamando as leis brasileiras. Sim, perfeito. O Código de Segurança Nacional, a nossa Carta Magna, ela rege que segurança é um direito de todos. E, na realidade, o desrespeito é muito grande no nosso país. As nossas autoridades não falam a mesma língua. Os interesses hoje são políticos, partidários. A população já não acredita mais nessas autoridades, porque eles perderam o fio da meada. E eu sempre tenho dito, e eu tenho sempre sendo perseguido por conta dessa situação, porque é inadmissível um desembargador vender sentença. É inadmissível um juiz federal entrar numa discussão dessa, falar bobagem. Ele tem que cuidar, procurar o que fazer e fazer valer as leis e garantir os direitos constitucionais ao povo brasileiro. Nós não aguentamos mais que um juiz ganha muito bem, divinamente bem, para cumprir com as suas obrigações, mas infelizmente nós estamos no Brasil, um país da esbórnia, um país desmoralizado, falando assim das leis brasileiras. Precisa alguém dar um choque de gestão. Não estou querendo defender Bolsonaro não, mas na minha concepção o que Bolsonaro está tentando fazer é corrigir os erros do passado da gestão pública nacional. E só vai conseguir se as autoridades caminharem juntas. Porque dessa forma, um de um lado, outro do outro, nós não vamos consertar o Brasil. Nós não vamos consertar o Brasil. Já chegou no Ceará, agora chegou na Bahia, e é preocupante. Essas falas aí me entristecem, me deixam decepcionado cada vez mais quanto cidadão brasileiro. Infelizmente, eu tenho que dizer isso aos que nos assistem pelas redes sociais. Ou nós vamos mudar esse perfil das autoridades. Concurso público, meu irmão. O papel que nós estamos vendo hoje aí e que está sendo ocupado pelo Supremo Tribunal de Justiça é imperdoável. Concurso público. E aí vai se acabar tudo isso aí, porque você fez o concurso público. Mas enquanto tiver isso aí, o QI, quem indica, nós não mudaremos o Brasil. Infelizmente. Mas como somos brasileiros, não desistimos nunca. Nunca. Tentar fazer a coisa acontecer. Vamos continuar dando nossas opiniões e ver se as pessoas conseguem nos ouvir para entender que não somos só nós. É o Brasil inteiro que está querendo mudanças para melhor. Você percebe que o povo quer. Sim. O povo está querendo. Mas as autoridades não querem discutir com o povo. As autoridades não querem discutir com o povo. Discuta, vamos lá, vamos colocar os prós e os contras. Qual é a obrigação do povo, qual é a obrigação das autoridades? Lamentavelmente. E eu espero que realmente o povo possa acreditar que o Brasil tem jeito, porque nós estamos tentando fazer chegar até você, telespectador, a informação correta, de uma forma que você possa analisar o que nós estamos falando aqui, em cima do que nós discutimos, que nós apreciamos aqui, que nós trazemos aqui, com personalidades fortes, com um linguajar fácil, para que você possa ter uma opção e possa fazer a sua cabeça pensar, que é o que o brasileiro precisa fazer, pensar. Não ficar acreditando em A, em B ou C. Analisar o contexto e pensar no que é melhor para si, para o povo, para a família, para toda a população daqui. E eu tenho que agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, porque você foi bem simples, direto, rápido e com um linguajar bem fácil para que todo o nosso público eu falo no popular para que o povo possa entender. Exatamente. Não falo aquela linguagem difícil que o povo não entende. Eu falo o que o povo quer ouvir. E muitas vezes nós até somos interpretados ou mal interpretados, porque a verdade muitas vezes dói no coração de muita gente e na mente daquela turma que se envereda pela corrupção. Nós precisamos combater a corrupção do início ao fim. Ou caso contrário, o nosso Brasil vai continuar do mesmo jeito. Vou deixar essa sendo a última fala do programa, porque realmente o que Walter Mário disse aqui encerra para mim com chave de ouro. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, muito obrigado pela paciência, obrigado pela audiência.
Aqueles que não se inscreveram ainda, por favor, o façam, porque se você está gostando do nosso conteúdo, dê essa moral pra gente, faça a inscrição, clique lá no sininho para receber as informações, siga-nos nas redes sociais, acompanhe também Walter Mário na rádio, em todos os comentários que ele tem na internet, acompanhe todas as redes sociais de Walter Mário, porque é uma pessoa do bem, uma pessoa que quer o bem para o Vale do São Francisco como um todo, não só para Juazeiro, e tenho certeza que é daqui para melhor. A gente vai crescer, a gente vai melhorar, o Brasil tem jeito sim, basta que os bons não se calem. Basta querer. Basta querer e que os bons não se calem, porque para o mal triunfar, basta que os bons fiquem calados. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão, atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria, a melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vai viajar? Pense em segurança, sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia.